Bom dia, paz do Senhor. Estaremos lendo alguns versículos aqui do Salmo 77, que nos diz: Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as tuas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilha. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas. Os céus returbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu coração repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e as tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo, como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então aqui, nós estamos vendo aqui que o salmista estava passando por um momento difícil, um momento onde ele começa aqui a indagar e a perguntar para Deus, irmãos, será que Deus cessou de fazer milagre? Será que Deus cessou de ter misericórdia de nós? Porque quantos hoje estão fazendo essa mesma pergunta, irmãos, né? Vivendo essa situação qual o país está passando, muitas pessoas em casa parado, desempregado, outras que estão trabalhando, mas não sabem até quando devido a essa situação. E quantos que podem estar nessa situação como o salmista estava aqui, cheio de angústia, cheio de preocupação, cheio de medo. E aqui começa o salmista então a meditar e a pensar nas coisas passadas. Ele começa a pensar, por que Deus não tem misericórdia? Por que Deus não está olhando? Por que Deus não está ouvindo a oração? Por que Deus não está fazendo nada? Olha o que está acontecendo. Então ele chega uma hora que ele desperta e ele fala, não, isso aqui não pode ser normal. Isso aqui não pode ser normal, tem que ser enfermidade, né? Você vê que as pessoas quando entram em depressão, a pessoa se tranca dentro de um quarto. Você vê que nem com a família a pessoa quer conversa,
né? A pessoa fica ali isolada, começa ali até um ponto de querer tirar a própria vida, acabar com tudo. Então assim a gente vê que estava quase a situação da vida desse salmista. Mas só que uma hora ele para e fala, não, vou me lembrar, vou me recordar das coisas passadas que o Senhor fez. E ele começa então a meditar e a pensar, peraí, o nosso Deus, ele teve misericórdia do nosso povo quando estava ali no Egito. 430 anos no Egito, escravizado, sendo maltratado, mortos. Quantas crianças ali foram mortas. Mas aí ele começa agora a lembrar quando Deus levanta Moisés para ir ali, tirar aquele povo daquela situação e levar para uma terra prometida. E ali ele começa a meditar e a perceber como Deus foi um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, um Deus que operava e fazia e continua fazendo maravilhas. E ele ali então, ele se toma um ânimo, a sua vida começa novamente ali a ter sentido. E aí ele começa agora a indagar para si mesmo. Será que tem um Deus tão grande como esse nosso Deus? Não. Não tem nenhum Deus que opere e faça maravilhas como este Deus. Olha os relâmpagos que descem do céu, são como flechas. Olha os trovões, ao qual clareia toda a terra, os relâmpagos. Olha as águas, como que as nuvens grossas derramam tantas águas e enche a terra, fazendo como se um rio, para que ele possa caminhar. Quem poderia fazer tanta maravilha como essa? Então, muitas das vezes a gente se encontramos assim, meus irmãos. Não temos coragem para nada, não temos ânimo para nada. Quantos hoje têm perdido a fé porque não continua buscando ao Senhor no local certo? Pensa que Deus está em qualquer lugar, de qualquer maneira. E aí começa a viver uma vida perturbada, uma vida sem direção. Mas aqui o salmista, ele nos recorda e nos faz pensar e voltar para o caminho. Porque o lugar onde nós encontramos a Deus é no seu santuário. Porque o nosso Deus não é um Deus pecaminoso. O nosso Deus não é um Deus que vive de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você vê que no passado, até o tabernáculo dele, ele determinou como que ele queria. Até as roupas dos sacerdotes, não eram os sacerdotes que escolhiam de que maneira ele iria entrar dentro do santuário, de que maneira ele iria apresentar para Deus, mas o próprio Deus determinou de que maneira seria a sua roupa. E quantas das vezes chegamos hoje na casa do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, e queremos que Deus se manifeste e opere o seu milagre. Mas nós vemos, irmão, que nós temos que entrarmos no santuário. Temos que estarmos consertados. Olha a vida ali de Elias, quando enfrentou aqueles 450 profetas. Os 450 profetas estavam adorando esse Deus minúsculo. Clamava a esse Deus minúsculo. Pedia que esse Deus minúsculo mandasse fogo, consumisse o holocausto. Passou o dia inteiro e nada aconteceu. Mas quando chegou a vez de Elias, ele fez o quê? Ele limpou todo o local, arrumou o altar, colocou pedra sobre pedra, como o Senhor havia determinado, não foi de qualquer jeito. E ali então ele colocou ali o animal sobre aquele altar. E ali então ele começou ali a falar com Deus no seu santuário. E Deus respondeu com fogo, não só comendo
acabando, queimando com aquele sacrifício, como também matando todos os profetas que se levantaram dizendo mentira, dizendo que estava em nome de Deus, mas na realidade era um Deus morto, um Deus que não tem poder, um Deus que não pode fazer nada, mas o nosso Deus mostrou que ele tem poder e autoridade. E nos dias de hoje, irmão, não é diferente. Não foi somente lá com Moisés, não foi somente lá com Elias, com Eliseu, que o Senhor operou milagre, não, ele quer operar ainda hoje, porque diz ali em Hebreus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós somos que mudamos, irmãos. Nós somos que perdemos as raízes, não vemos a palavra do Senhor para ver de que maneira que Deus quer que nós o buscamos. E pensamos que podemos buscar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Quantos hoje a gente se encontra e diz, não, Deus a gente pode falar de qualquer lugar, Não, irmão, você vê que a Bíblia diz, entra no teu quarto, entra, tira toda a sujeira, toda a porcaria do teu quarto, entra lá e fala em secreto com Deus. E ele ouvirá as vossas orações. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas para sermos justos, irmão, precisamos em primeiro lugar aceitar o Senhor como nosso suficiente Salvador. Pedir para que ele escreva o nosso nome no livro da vida. Pedir para que ele nos purifique com teu sangue, nos tornando mais alvo do que a neve, mais puro que o carmesim, para que então eu possa adentrar nesse santuário. Porque você vê que no passado, quando o sacerdote entrava em pecado, nesse lugar santíssimo ele era morto imediatamente, tanto que outras pessoas não podiam entrar. Ele já entrava com a corda amarrada pelo meio da cintura, porque quando ali aquele sino que estava na orla da sua roupa parasse de fazer barulho, era só puxar a corda, porque eles não poderiam adentrar naquele local. E hoje, quantos que querem entrar na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito? Quantos que vêm para o santuário do Senhor, mas estão preocupados com as suas coisas, irmão? Não está disposto a render tudo nos pés do Senhor, mas estão como Ananias e Safira, escondendo alguma coisa. Mas nós temos que nos colocar em primeiro lugar aos pés do Senhor, meu irmão. Temos que buscar o Senhor e esta angústia vai se acabar, esse desespero vai passar e o milagre vai chegar, porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo e poderoso. Lá em Isaías está escrito, Isaías 59, o Senhor não é surdo para que não possa ouvir a nossa oração, nem tampouco aleijado que não possa estender as tuas mãos para nos abençoar. Mas os nossos pecados é que nos faz separação entre nós e Deus, porque o nosso Deus, ele é santo. Ele é santo, meu irmão. Então, para adentrar no seu santuário, nós temos que nos purificar, temos que buscar, temos que nos preparar, temos que estarmos prontos para podermos não fazermos como Isaías capítulo 6, a qual quando contemplou a glória de Deus, começou a gritar, entrar em desespero e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros, um homem a qual vive num povo de lábios impuros. Mas não, irmão. Quando nós adentramos na direção do Espírito Santo, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, como está fazendo aqui esse salmista, quando ele começa a tirar toda essa baboseira da sua cabeça, quando ele começa ali a ter consciência e dizer, não, tudo isso que eu estou pensando, isso aí não é normal, isso só pode ser enfermidade, isso aí não é coisa da parte de nosso Deus, eu tenho que começar a me lembrar das coisas que Deus fez, olha de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida. Porque quantos têm se esquecido disso, irmão? Quantos veio do fundo do poço? Quantos não era ninguém, não era nada? E hoje que Deus levantou, aí começa agora a indagar e perguntar, Deus, tu parou de fazer milagres, Senhor?
Cadê a tua misericórdia? Cadê a tua bondade? O Senhor não ouve mais o teu povo? Mas aqui o salmista está nos mostrando, irmão, temos que nos voltar no passado, ver o que Deus fez em nossas vidas, os milagres que Ele operou, quantos livramentos de morte Ele nos deu. Quando passamos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estava ali, nos sustentando com teus braços fortes, irmão. Mas passa-se os dias, nós prosperamos e começamos a fazer como o povo judeu. Começamos a nos misturar com o povo do mundo, começamos a nos alegrar neste mundo e começamos ali a esquecer quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Começamos ali a levantarmos deuses para nós, achando que o dinheiro é Deus, o trabalho é Deus, os amigos é Deus, e esquece que o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento que não reparte com ninguém a sua glória. A glória é somente dele, meu irmão. Então comece a meditar na palavra do Senhor, comece a meditar em sua vida e ver o que Deus fez com você e volte novamente para os caminhos. A Bíblia nos diz lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que ali está em pecado se converter dos teus maus caminhos, voltar e se arrepender e pedir perdão, meu Deus, perdoarei. Mas temos que nós reconhecer que somos pecadores, somos falhos, irmãos. Não é de qualquer jeito. Deus continua sendo o mesmo, Ele não muda, Ele é eterno. Eu e você passamos por aqui, meu irmão. Quantos já morreram? E nós estamos aqui e sabemos que um dia também iremos partir. Mas o nosso Deus, Ele é eterno. E Ele promete para mim e para você, meu querido. Se nós o aceitarmos como Senhor e Salvador, se nós decidirmos obedecer a sua palavra, nós também poderemos receber um corpo glorioso, um corpo a qual possa viver eternamente na presença de nosso Deus, nos alegrando com o Senhor. E também desfrutar nessa vida maravilhas e bênçãos, irmão, porque o nosso Deus, Ele é o nosso bom pastor. E Ele tem prazer em cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. Ao ponto que Ele nos diz que a ovelha conhece a voz do pastor e o pastor conhece a sua voz. Mas quantos hoje estão dizendo, ninguém manda em mim, eu faço o que quero, eu vou onde quero, e esquece o que a palavra de Deus está dizendo, irmão. Obedecei aos vossos senhores. Capítulo 2 de 1 Pedro. Temos que obedecer, irmãos. Sem obediência, ninguém chega a lugar nenhum. Temos que nos voltar para a palavra e ver o que é que temos que melhorar, que temos que mudar. Quantas pessoas ficam olhando para a vida de A e de B, enquanto a Bíblia diz, cada um examina a si mesmo, cuida da sua própria vida. E quando nós fazemos dessa maneira, irmão, aí o apóstolo Paulo nos diz, somos mais do que vencedores, porque temos um Deus, irmão. E não é um Deus de letra pequena, é um Deus de letra grande, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele não tem comparação com nada, meu irmão. Não tem comparação com o nosso Deus. Não tem quem opere e faça coisas grandes como o nosso Deus. E você vai ver que você vai deitar e dormir em paz, porque você tem um Deus que Ele pode e faz todas as coisas. Mas lá em Romanos ele nos diz, quem é filho de Deus? Quem são filhos de Deus? Porque todo mundo quer ser filho de Deus, irmão. Todo mundo que você fala, não, eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia nos diz que filho é aquele que obedece a sua voz. É aquele que obedece a sua palavra. É aquele que anda nos seus caminhos. Andai no caminho do Senhor, meu irmão. E você será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Deus os abençoe em nome de Jesus.